Nobres irmãos em Cristo, a paz do Senhor. A boa notícia que eu tenho é que Jesus é bom. E já estamos na segunda lição deste trimestre e hoje abordaremos a sutileza da banalização da graça. Devo esclarecer que os ataques contra a Igreja de Cristo também eles refletem banalizando ou tentando banalizar a graça. Porque, em verdade, a graça não pode ser banalizada. Mas vive aí um grupo de pessoas querendo banalizar a graça salvadora de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. O texto áureo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pronto, está explicado. Isso não vem de nenhum de nós, isso é um dom, é um presente de Deus para a humanidade. Em verdade prática, a graça de Deus não é barata, nem aquele animalzinho e nem tampouco de um valor ínfimo. Não é isso. A graça de Deus, ela tem um valor que só o sangue de Cristo no Calvário conseguiu expressar corretamente esse valor, nos salvando, nos remindo, nos purificando de todos os nossos pecados. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A graça, ela exige arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Isso é o que a graça promove em cada um de nós. E todos que já foram alcançados por ela precisam desenvolver na sua natureza e na sua vida cristã esse comportamento. A leitura em classe está em Efésios, no capítulo 2, versículos 4 até o de número 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quer dizer, as boas obras são consequências da graça operando em nossas vidas. E não o contrário. A graça não vem pelas nossas boas obras. Porque, aliás, nenhum de nós consegue, sem a graça, praticar boas obras. Somente em Cristo nós conseguimos praticar boas obras. Nosso querido professor, irmão Eliseu, ele estará nos fazendo a introdução e também comentando os 2 primeiros pontos da lição. Bendito seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria estar convosco novamente aqui. Sei que muitos professores, alunos, pastores, superintendentes de escola dominical param para apreciar estas palavras que são aqui expostas, explicadas na lição da EBD aqui em Semaderon. Nós temos então o nosso primeiro ponto aqui, segundo ponto, a introdução sobre esse assunto preciosíssimo, a graça de Deus. Tito vem dizer que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então essa graça é para todos, todas as pessoas estão possíveis de serem alcançadas com a graça. Esta graça que ela é resistível. Alguns
não a entendem como resistível, mas no nosso credo, na compreensão bíblica, nós entendemos claramente que ela é resistível, ou seja, uma pessoa pode resistir, pode não aceitar a graça de Deus, que é graça divina. E nós vamos falando então sobre esse assunto, tratando de que hoje há, como já aqui introduzido na parte da leitura, da verdade prática, essa banalização da graça, ou seja, pessoas que acreditam que Deus nos deu a salvação de graça, e na verdade tem um pouco de sentido nisso, mas o vocábulo, a expressão correta é: Deus nos salvou pela graça e não de graça. Não é uma coisa sem valor. A graça é valorosa. A graça é algo celestial. A graça é a vocação que Deus nos deu. Esta graça, ela é divina, e esta graça foi oferecida ao ser humano, e o ser humano se tornou livre e capaz de escolher. Eu e você podemos escolher se queremos viver ao lado de Deus ou não. Então, quando nós dizemos que a graça ela é irresistível, nós estamos dizendo que Deus é quem a determinou para nós e que só parte de Deus, e que nós não temos liberdade alguma de decidir por um lado ou por o outro, e que esta graça então ela foi oferecida, mas que ela basta apenas a pessoa aceitar e pronto, mas que algumas pessoas acabam ficando fora desta graça de determinada forma. Então, que Deus nos esclareça nesta lição aqui sobre esse despertar que nós estamos tendo para esta graça verdadeira, para valorizar a graça, porque também há um outro lado, pessoas que acabam acreditando que a salvação advém de obras. Aquele mal que perdurou por centenas e centenas de anos na Idade Média, onde as pessoas acabaram abrindo mão da graça de Deus, que foi ensinada pelo apóstolo Paulo e seguiu-se pela igreja, passando por Agostinho, mas chegou a um ponto que a igreja começou a apregoar, aquela igreja da Idade Média que existia naquela época, ela começou a pregoar que precisava-se pagar, precisava-se fazer sacrifícios, e até pagando mesmo através de indulgência, para que a pessoa pudesse conseguir a salvação. Então essa graça, ela foi trabalhada de forma errada, ou seja, ela foi abandonada. E agora nós voltamos a uma época em que claramente se entende que a salvação ela é pela graça. Mas o problema é que muitas pessoas acabam banalizando, barateando a graça, no sentido de acreditar que o evangelho aceita tudo e que eu não preciso fazer a minha parte. Olha, quando eu deixo de fazer a minha parte, descumpro a palavra de Deus, eu estou resistindo essa graça e acabo perdendo a salvação, a oportunidade de desfrutar desse presente inimaginável, um presente imensurável, um presente maravilhoso dado por Deus. Então, a graça ela é divina. Por que ela é divina? Porque ela tem a sua origem totalmente em Deus. Aprove a Deus salvar através da pregação. É o que está em Coríntios capítulo 1 e 21. Então, Deus é quem salva. Pedro capítulo 3 e versículo 9 vai dizer: Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. É para todos. Atos 17:30 diz que Deus anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Ou seja, ela parte de Deus essa salvação. Agora, eu preciso abarcar
essa salvação. E aí nós vamos entender aqui, pelo próprio texto bíblico básico, que ninguém pode salvar-se a si mesmo. Não há condição de o homem salvar-se a si mesmo. Então, diz o profeta Isaías que admirou Deus de que não houvesse intercessor, e ele próprio estendeu o seu braço, vindo trazer a salvação, então, a toda criatura. E aí vem Romanos 3, versículo 10, dizendo que não há um justo, nenhum sequer. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, como está em Romanos 4, nos versículos 24 em diante, dizendo que através da ressurreição ele nos justificou, nós ainda somos falhos, mas um falho que é justificado pelo sangue de Jesus. Então, não havia nenhum justo sequer, e hoje há algum justo justificado por Jesus. Somos falhos, mas Jesus nos justifica. Daí vem então a questão da graça e da misericórdia. Esta graça é imerecida, ou seja, eu não mereço esta graça. Ela vem pela misericórdia de Deus. Não é por obras, diz o texto, para que ninguém se glorie, mas é algo dado por Deus. Então, não mereço, mas alcanço. E alcanço por quê? Porque a misericórdia de Deus que me viu lá no pó, que me viu jogado num charco de lodo, como disse o salmista, ele nos tira de lá e nos coloca sobre uma rocha firme, desde que nós aceitemos a sua proposta, o seu amor. E aí, Isaías vai dizer que toda nossa justiça é como um trapo de imundícia, capítulo 64, versículo 6, para nos explicar que não adianta pensarmos que vamos conquistar salvação pelos nossos esforços próprios, ou pelas nossas obras, ou pelas nossas justiças. Ninguém é tão bom a ponto de conseguir a salvação pelos seus próprios feitos. Por isso, a graça se manifestou, ou seja, Jesus deixa o céu e vem à terra. Não houve engano em sua boca, Isaías 53, não houve pecado em si, e ele então constituiu-se um candidato que foi eleito para nos salvar da perdição eterna, morrendo na cruz do Calvário e derramando o seu sangue. O assunto aqui vai dando sequência, dizendo que a graça, ela tem uma finalidade, e que necessitamos desta graça. Por que nós necessitamos desta graça? Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os viventes. Adão decidiu pecar lá no jardim do Éden. Ele não precisava, ninguém obrigou, ele não foi forçado a pecar. Veio a proposta, o inimigo ofereceu, como oferece a todos nós, vários pratos, bandejas de pecado, ofertas aparentemente boas, mas que agradam a carne, que nos afastam de Deus. Então, Adão, aconselhado por Deus, consciente de que Deus tinha dito que não era para comer daquela árvore, mas ele preferiu desobedecer, fez a sua escolha, não forçado. Ele decidiu por si mesmo, voluntariamente. Então, entrou o pecado no mundo. Agora, pelo pecado a morte. Mas o texto de Romanos capítulo 6 diz assim: mas assim como por um homem a morte reinou, assim por um homem o pecado reinou, assim também por um segundo Adão, a saber, Jesus Cristo, a vida reinou. E o texto é tão forte que diz assim: e onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, onde há miséria, onde há prostituição, onde há idolatria, onde há roubo, onde há mentira, onde há engano, onde há inveja, onde o pecado está lastrado, e às vezes olhamos e dizemos: não vai ter mais jeito, agora chegou ao fundo do poço, não tem mais nada a fazer por esta pessoa.
Aí Jesus vai através do Espírito Santo e fala aos nossos corações, aos nossos ouvidos, para que nós anunciemos e proclamemos esse evangelho de poder, dizendo: onde o pecado abundou, superabundou a graça, a perdão, a oferta desta graça. Eu, querendo escolher a graça, serei abençoado por Deus. Então, o segundo Adão, Jesus Cristo, veio para nos justificar. Isso vai nos demonstrando aqui que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então, pelo amor dele, Ele ama o seu Filho, mas a justiça dele também não aceita o pecado. E aí como fica a situação? Às vezes eu costumo exemplificar da seguinte forma: um pai diz a um filho que se ele não cumprir determinadas ordens, ele vai levar algumas varadinhas. O pai vê que o filho descumpriu e diz: meu filho, terei que cumprir o que foi dito. E ele diz: ah, pai, mas eu não queria apanhar. Aí o pai diz assim: então, já que você não quer apanhar, mas eu vou apanhar no seu lugar, porque o que você fez é errado e precisa ser cumprido, precisa ser pago. O seu erro tem um preço e esse preço precisa ser pago. Então o pai apanha no lugar do filho. Foi o que aconteceu com Jesus. A morte era para nós, mas ele então tomou para si para nos justificar. Assim, a justiça de Deus foi atendida. O amor e ao mesmo tempo a justiça. Então, essa graça ela é extensiva. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos os homens. Então não há necessidade de ninguém ficar fora desta graça, que ela é universal. Ela não é universalista, porque universalismo prega que independentemente de religião, de crença, você pode ser alcançado pela graça. Alguns chegam até a dizer Maria, cheia de graça e tal, mas esta graça, ela só vem através de Jesus. Maria alcançou a graça de Jesus, adquirindo a oportunidade de tanto ter Jesus nascendo dela, quanto também ser salva. Ela chama de Salvador, seu filho, e a graça que salva todos os homens não estava com ela, mas está com Jesus. E daí nós vamos lá para o próximo tópico que o pastor vai estar falando, sobre a reforma, que vai explicar esta questão da sola gratia, que é só graça, e mais os outros 4 somentes da reforma protestante. Então, pastor Jormi César, nós estamos por aí. Se o senhor tiver alguma pergunta ou um questionamento que de repente queira auxiliar, possa auxiliar também alguém, e no decorrer aqui a gente está aqui para ir dialogando. A lição deixou bem claro aqui 2 solas, a sola fide e a sola gratia. O senhor poderia comentar as outras 3 solas? Então, a sola fide e a sola gratia seria só a fé e só a graça. Na Idade Média, aquele problema todo que das obras, aí vem então a salvação pela graça, que é o que nós estamos acabando de falar, dizendo que ela não depende do homem, no sentido de que o esforço dele não vai resolver, depende dele depois que ela surgiu a partir de Deus. Aí eu dependo de escolher ou não. E a fé foi o que mudou a história de Lutero, quando ele lê Romanos 1,17, ele diz: o justo viverá da fé, ou seja, o justo será salvo pela fé nesse poder salvador, nessa entrega de Jesus Cristo por nós. Aí vem então, essa é a segunda. A terceira sola, sola significa somente ou apenas a escritura, sola escritura, ou sola escritura, que significa só a escritura. Não há outro livro, não há outra palavra, ninguém pode aumentar ou diminuir a Bíblia Sagrada.
e somente através dela é que nós encontramos a salvação. Ela é a regra de fé e prática. E não há nenhum outro livro. Nós estamos aqui com a lição da Escola Bíblica Dominical e nessa lição traz aqui comentários da Bíblia. Ela tem a finalidade de trabalhar exatamente a Bíblia, mas ela não é Bíblia. Pode haver até algum erro, alguma passagem que de repente por um lapso aconteça uma falha, e nós não temos ela como regra de fé e prática, a nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Agora, a Bíblia, ela é a regra de fé e prática, então só a Bíblia. Quarto lugar, solos Cristos, que significa somente Cristo. Por quê? Porque muitas pessoas falam que Deus é um só, então você servindo a Deus está bom, mas quando a Bíblia fala de Jesus, diz assim, em meu nome expulsarão os demônios. Então, a gente não expulsa demônio em nome de Deus, é em nome de Jesus Cristo. Em meu nome pegarão as serpentes, em meu nome, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos serão curados. A salvação, a libertação, a redenção, ou seja, tudo que existe de bom no reino espiritual, nós conseguimos através de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é Deus, o Deus encarnado que esteve aqui, que morreu e que ressuscitou, e somente Ele salva. Então, quando fala solos Cristo, significa que somente Jesus Cristo salva. Não é Pedro, não é João, não é Maomé, não é Buda, não é mais ninguém, é só Jesus. E em quinto lugar, então, nós temos somente a Deus a glória, então, somente a Deus a glória, que significa que não temos que ninguém mais para glorificar. Muitas pessoas entram no mundo religioso e acabam pegando aquilo que é a glória de Deus, fazendo a obra de Deus e vendo Deus operar, e às vezes até recebem um pouco daquilo que deveria ser dado totalmente a Deus. A Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Então, somente Deus deve ser louvado, somente Deus deve ser glorificado, somente o Senhor Deus merece toda a glória. Então, essas são as 5 solas. Muito bem, prosseguindo com a nossa aula, essas 5 solas ou fundamentos sobre os quais a reforma protestante se deu, na verdade era uma resposta à corrupção da doutrina da graça pela igreja dominante da época, porque deixaram infiltrar naquele conteúdo doutrinário princípios de que a salvação poderia ser obtida mediante um esforço próprio ou mediante até um pagamento financeiro. A graça salvadora de Deus, ela veio por intermédio de Jesus Cristo, independente de qualquer outra coisa. Não temos que fazer nada para ser salvo, a não ser aceitar Jesus Cristo como Salvador, que já é a própria graça de Deus operando em nós, que nos leva a aceitá-lo como Salvador. Ok, só Cristo, só a graça que pode nos levar a essa salvação. Mas e então, pastor, já que é salvo pela graça, então a graça ela é irresistível? Não, senhores. Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio, como muito bem já disse o professor Eliseu. O homem escolhe, a decisão é nossa. Somos um ser moralmente responsável. E nesse princípio de moralmente responsável, escolhemos se queremos seguir a Deus ou se não queremos seguir a Deus. Se seguirmos a Deus, claro, a graça do Senhor, ela é suficiente bastante e ela nos salva. Então, queridos, a reforma protestante, na verdade, foi uma resposta a essa banalização da graça, a essa corrupção da doutrina da graça, que não pode ser corrompida nunca. Temos que crer na graça salvadora de Deus. Não há mérito em minha pessoa e nem na sua que nos garanta a salvação. Jamais a teremos
por recompensa, jamais a teremos por mérito, mas ela é sempre um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Então, somente eu preciso de agarrar a graça, aceitá-la para a minha vida. Agora, se eu a rejeitar, se eu recusar essa graça salvadora, naturalmente eu recusei tudo que eu poderia ter para um final feliz, para uma vida feliz na eternidade. Deixo um conselho muito especial para os nossos alunos, para os nossos superintendentes, para todos aqueles que nos assistem por essa mídia. Não rejeite a graça, não se afaste da graça, permaneça nela, porque ela lhe ajudará a produzir bons frutos, o fruto do Espírito. Pastor, então eu sou salvo pela graça, eu posso fazer de tudo, eu não preciso mudar nada. Não é assim. Quando a graça de Deus opera em nós, nós nascemos de novo, e como nascidos de novo, aquela velha vida, aqueles velhos hábitos que são da carne, que são da natureza velha, precisam ser abandonados e assumir, então, esses bons hábitos da graça. E, a partir daí, boas obras nos acompanham. A partir da aceitação da graça, a partir da salvação, precisamos dar bons frutos, precisamos frutificar boas obras. E eu deixo registrado que somente há boas obras depois da conversão, porque não pode uma fonte ruim produzir água boa, não pode uma árvore ruim produzir fruto bom. Agora, depois que a graça de Deus entra em nossa vida, que limpa essa casa, então aí, com certeza, jorrará água pura, jorrará água boa. E também, essa planta que fora enxertada em Cristo, agora ela produzirá bons frutos. Eu, você, nós, depois de aceitar a Cristo como Salvador. Então o Espírito Santo de Deus nos leva a frutificar bons frutos, a frutificar boas obras. Mas antes, não consegue fazer boas obras e nem bons frutos enquanto a graça de Deus não estiver operando na nossa vida. Por último, a graça no contexto contemporâneo, ou seja, a graça hoje, a graça de Deus agora para nós. A graça barateada, não tem como, ela tem um alto valor, é impossível baratear a graça, mas tem alguém por aí querendo dizer, venha como está e permaneça como você veio. Não é por aí, é preciso que nós valorizemos a graça, não podemos deixar que a mundanização banalize a graça. Quem nasceu de novo, eu repito, quem nasceu de novo é preciso viver em novidade de vida, andar em novidade de vida. Se não andar em novidade de vida, é porque não nasceu de novo ainda. O novo nascimento precisa operar em nossa vida. Aquela velha natureza, aquelas coisas antigas precisam ser deixadas. De outra forma, estaremos barateando a graça. Isso não pode ocorrer, especialmente em uma igreja genuinamente pentecostal, genuinamente cristã. A banalização da graça não pode ocorrer. Achar que alguém é salvo por merecimento, achar que alguém é salvo porque fez ou deixou de fazer. Não é por aí a salvação. A salvação é pela graça. Isso vem de Deus, não de nós, mas de Deus. Se dependesse de nós, dela vir de nós, jamais alcançaríamos a salvação. Porém, ela vem de Deus e então a salvação nos tornou possível. Eu leio um texto que quero deixar com nossos irmãos, trazidos diretamente pelo comentador desta lição, que trabalhou isso com muita propriedade. É o nosso irmão comentarista José Gonçalves.
trabalhou isso com muita propriedade. No quarto ponto da nossa lição, diz assim: há muito a expressão graça barata foi infiltrada ou introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. Quem é crente só de nome, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sejamos crentes de verdade, tenhamos Cristo vivendo em nós e nunca mundanizar a graça, deixar com que a nossa vida expresse uma conduta que contradiz ao comportamento que o verdadeiro cristão deveria ou deva ter. Então, eu, nascido de novo, não posso me comportar como me comportava antes de Cristo nascer em minha vida. Temos que mudar. E mais, de fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Meu Deus, tenha misericórdia. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Que horror! Que conclusão catastrófica, pastor. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Como o senhor pode nos ajudar neste item? Nós crescendo numericamente e sendo menos expressivos em qualidade. O problema que está causando isso é a nossa busca por inovação. Nós, às vezes, queremos fugir da simplicidade, a Bíblia diz, da cruz, do Calvário, da morte de Jesus, do Evangelho, que Paulo diz, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por que loucura? Porque é tão simples o Evangelho, que às vezes o sábio, o filósofo, o cientista, ele não quer, ele diz, não, isso, não estou tendo esforço algum para fazer a interpretação, não estou precisando pesquisar muito para entender isso aí. E o Evangelho, então, se torna bastante simples. Uma pessoa sem muito estudo, ele pode falar de Jesus, ele pode entender a salvação, ele pode ser salvo, não precisa ir para uma academia para conseguir entender a salvação. E aí, quando nós vamos pregar o Evangelho, às vezes, pastor, a gente quer então trazer novidades para fazer alguma coisa mais bonita. Deus não está à procura dessas coisas bonitas. A verdade do Evangelho vai continuar sendo simples até o fim. Eu devo estudar para entender as coisas, esclarecer aos menos esclarecidos algumas questões doutrinárias, como escatologia, pneumatologia, soteriologia. Dentro dessas doutrinas e tantas outras, existe sim áreas difíceis de se compreender, que precisa de uma dedicação maior. Mas quanto à salvação, quanto a realizar um culto, quanto a evangelizar, eu não preciso de tanto... de tanta teologia ou de inovação. Aí as pessoas acham que orar pelo doente é pouco. Aí ele começa a inventar um lenço ungido, um copo ungido. Ele esquece que a Bíblia diz, colocarão as mãos sobre os enfermos e curarão. Ele esquece que a Bíblia diz, aquele que disser, expulsa a enfermidade, pronto, resolveu o problema, peça a Deus e acabou. Não, você tem que levar um objeto ungido, você tem que se deslocar daqui até tal lugar, e começa a criar regrinhas para dificultar aquilo que está fácil. Aí o que acontece? Deus vai se afastando e as igrejas enchem, porque tem muita inovação, novidades, e Cristo verdadeiro os esvazia, porque onde se coloca qualquer outra coisa, Jesus sai. Então, a resposta minha é o seguinte, pastor: as pessoas se encheram tanto de outras coisas que eles não conseguem mais ter espaço para Jesus. Jesus está ficando fora. Então, as igrejas estão cheias e cheios também de tantas coisas que não há espaço para Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós.
frisando sobre esse detalhe aí, lá em Espigão do Oeste, a igreja está fazendo uma ação evangelizadora de natureza rural e de natureza urbana. Numa dessas ações, ou seja, em um dos cultos dessas ações, ao finalizar o culto, um irmão simples, ele orando, ele convidou os irmãos que queriam ser curados para virem à frente. Só que não mandou fazer nenhum estardalhaço desse. Simplesmente convidou quem queria vir à frente. Umas 3 ou 4 pessoas chegaram lá, a fé foi suficiente para isso. E o irmão orou, repreendeu a enfermidade e declarou os irmãos curados. Ninguém deu nada por aquela oração, ninguém, porque estava acostumado com aquele negócio, aquele barulho todo. E o irmão fez uma oração bem simples, bem curtinha, bem simples, bem objetiva. Mas no outro dia, só tinha, aqueles irmãos estavam contando o testemunho de que foram curados. Olha, Jesus me curou. Mas outro irmão, Jesus me curou. Que maravilha! Sem nenhuma propaganda, sem nenhum estardalhaço, simplesmente orou e em nome de Jesus declarou os irmãos curados. Não mandou ninguém pegar lenço, nem dar abraço em ninguém, nem pegar na mão de ninguém, nem pôr a mão em lugar nenhum. E os irmãos ficaram curados. É simples assim. É simples assim. Não precisa de muita coisa. Parece, pastor, que até quando as pessoas gritam, faz aquele movimento, eles estão mais vazios, já é uma representação de que está faltando alguma coisa, porque o Espírito Santo trabalha de uma forma calma, tranquila, não que você não possa falar forte, firme, com a palavra alta, mas quando a pessoa faz aquele barulho, você percebe que a pessoa está querendo, está exagerando, porque ele não tem. Então, a lata vazia faz mais barulho do que a cheia. Misericórdia. E aí, é aquele barulho, e ele pensa que quanto mais faz barulho, vai conseguir, e Deus não vai se convencer por barulho, por grito. Ou orou e está com a unção, leu a palavra que é poderosa, está pregando a palavra de poder, vai resolver. Agora, buscou coisas de fora, ciência, faltou com oração, pode fazer barulho à vontade, pode agradar o povo, pode mexer com as emoções, pode acontecer o que acontecer, mas só vai piorar. O problema é que se pelo menos ficasse como está, né, pastor? Não fica, piora, que daí as pessoas vão acostumando com o movimento espúrio e acabam perdendo a noção. E pode chegar a um ponto de Jesus dizer assim, olha, avisa para aquela igreja, como disse para Laodiceia, que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entro e vou fazer festa novamente, vou atuar na vida deles, mas se eles não abrirem a porta, eu não posso operar mais. Maravilha! Chegando ao nosso último ponto, o contexto, a graça no contexto contemporâneo, essa graça agora. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. Então, voltar para o genuíno evangelho da graça de Deus é urgente, é necessário. Isso não pode ser de outro modo. Temos que voltar a pregar o genuíno evangelho da graça de Deus. E essa graça tão maravilhosa. Bem, o valor da graça, quanto vale a graça? Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Olha aí, tem um preço. Você não é salvo se não fosse a atuação direta de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, em nascer, pregar, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar dentre os mortos, se não seria salvo. Se não fosse a intervenção do Espírito Santo para tocar no seu coração, no meu coração, para nos convencer acerca dessa graça, que não é de graça, essa graça que é salvadora, que teve um preço caríssimo, que não há moeda, e se somasse, além das moedas, o que se existe de valor no universo, não pagaria.
a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele a deu gratuitamente na cruz do Calvário para remissão e para perdão dos nossos pecados. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os pendurucalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. Há muita gente enchendo de pendurucalho, que o senhor acabou de nominar alguns deles aí. Lenço, mas o que você falou? Martelinho, né? Tem Martelinho, copo de água. Copo de água, não sei o que, ungido, não sei o que, e etc., que eles vão inventando por aí. Não precisa nada disso. Quando Jesus quer curar, ele cura. Quando ele quer salvar, ele salva. Então, esses pendurucalhos que vão inventando para tentar adornar a graça já é adornada por ela mesma. Na sua simplicidade, a simplicidade constitui o adorno da graça. E a salvação é simples dessa forma. Crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas neste texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós, e o tempo verbal, aoristo, diz que essa transação foi completa, não ficou devendo nada, nem um centavinho para trás. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço completo e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Nada mais, nenhum pendurucalho, nada mais precisa ser acrescentado. Jesus Cristo nos salvou gratuitamente. Pastor Eliseu, com a conclusão e a nossa despedida. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Trabalharmos a graça divina, este favor imerecido. Talvez você fique observando, mas uma palavra tão simples, a graça. Nós sabemos que Deus nos salvou pela sua graça, que se entregou por nós na cruz, se doou, desceu do céu, se esvaziou e morreu em nosso lugar. Agora, quando nós levantamos a mão, que a Bíblia diz, se com teu coração crer, com a tua boca você confessar que Jesus é o Salvador, será salvo. É tão simples assim. Romanos aí, capítulo 10, versículos 8 em diante, vai explicar todo esse texto, né? É como tomar um copo de água, aquela mulher samaritana. Jesus diz assim, se você tomar dessa água, você volta a ter sede, mas se tomar da água que eu lhe der, então é tão simples, você tomando dessa água vai fazer uma fonte que salta para a vida eterna. Uma coisa de Fica até difícil acreditar porque é tão simples, né? Muito simples. Aí Jesus diz assim, o apóstolo Paulo fala assim, ó, o salário do pecado é a morte, morte eterna, mas o presente, o dom gratuito de Deus, salvação, pega o presente, coisa muito simples, né? Então, se torna tão simples que o filho pródigo fez um estrago em casa, gastou tudo depois quando levou a parte da herança e gasta lá com os amigos, de repente está sem nada, ele fala, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Só a atitude de levantar e ter com o pai já mudou toda a história do rapaz novamente, voltou, porque é uma forma gratuita, é algo pela graça. Agora não é de graça, de maneira que a pessoa já que é de graça, então não tem valor. Aí muitas pessoas, por acreditarem que a salvação ela é de graça e não pela graça, não dão valor, deixam de ir à igreja, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, deixam de buscar a comunhão com os irmãos, acabam voltando aos desejos do mundo e perdendo esse grande bem, essa grande riqueza que, como o pastor já acabou de falar, não dá para comprar. Os prédios do mundo inteiro, as fazendas do mundo inteiro não compram a salvação. Salmo 49, versículos 7 e 8 diz, ninguém pode remir ao seu irmão, nem dar a Deus o resgate da sua alma, porque a sua alma é caríssima, e todos os recursos do mundo se esgotariam antes.
Por que que a gente às vezes não valoriza, pastor? A gente, como salvos, ainda tem salvo que às vezes reclama, questiona, fica se perguntando por que de tanta luta. Tem casa para morar, tem o trabalho dele, está indo à igreja, está com saúde e está reclamando porque está desvalorizando esta graça que cobriu tudo, que nos pagou de uma forma tão maravilhosa. E aí eu pergunto, quanto tempo faz que você não ouve uma mensagem lá na igreja sobre a graça, explicando o que é a graça, pregando sobre esta graça? Será que estamos trocando mensagens como diz a nossa harpa cristã, o bom pregador é aquele que prega a mensagem da cruz? Por que a mensagem da cruz? Porque a mensagem da cruz é a mensagem da graça, que o Império Romano diz assim, ó, tire do vocábulo dos romanos, um cidadão romano não deve pronunciar a palavra cruz, é uma maldição, mas Jesus diz, Jesus permite-se fazer maldito para que eu seja santificado, ele se faz pobre para que eu me faça rico, tenha o céu de glória, isso é graça. Mas aí vamos pregar uma mensagem de autoajuda, vamos tentar criar recursos para dar uma ajudinha para Deus. Olha se Deus precisa da ajuda nossa, olha se Deus precisa de que eu dê um empurrãozinho, não, é Ele que vai trabalhar, quando antes que haja uma palavra na minha mente ou na minha língua, diz a Bíblia, Deus já tudo conhece, Ele sabe. Então a maneira de eu me posicionar diante de Deus é na humildade, ir para os pés do Senhor e deixar o Senhor trabalhar. Então viveremos esta graça, anunciaremos esta graça e nos beneficiaremos desta graça, porque esta lição nos ajuda a entender que muitas vezes estamos ficando longe da graça, porque existe também as bênçãos da graça, pastor João César, que são, por exemplo, uma cura divina, está ligada à graça de Deus, benefícios que Deus nos dá, dons espirituais e muitos benefícios que são promessas da Bíblia, estão ligados a esta graça, mas quando nós tentamos criar as nossas próprias regras, Deus então não pode operar com a sua palavra, porque a sua palavra ela é justa, justa é aquilo que não é bambo, não é nem para a direita nem para a esquerda. Então se eu ajo da forma correta, de forma muito simples, muito tranquila, Deus opera, mas muitas vezes Deus tem que deixar de operar na vida de um teólogo e vai atrás de uma criança, para mostrar que Ele é Deus. Usa uma criança em profecia e deixa de usar às vezes até um obreiro, porque o obreiro não está nos moldes, ele está precisando voltar, como diz a lição, voltar àquela mensagem simples. Deus, vou te mostrar que eu quero coisas simples, vou usar uma criança. E aí, nós encerramos então com o que diz em 1 Coríntios capítulo 1, né, versículo 27 em diante, diz coisas, Deus ocultou as coisas sábias e entendidas, Deus utilizou as coisas simples desse mundo para confundir as aparentes, as que não são para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Olha o que está dizendo o texto. E aí o apóstolo Paulo vai completar dizendo que se alguém tem que se gloriar, glorie-se na cruz de Jesus, ou seja, no sofrimento, na dor, vá para os pés, vai se humilhar, vai se quebrantar, que aí você encontra então lá embaixo o segredo para você resolver problemas grandes, utilizando o pequeno para resolver problemas grandes, porque a graça não cobrou nada, ela é gratuita, mas ela é valiosa, não tem preço, não tem dinheiro para pagá-la. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, quando escrevia ao seu discípulo Timóteo, ele começava assim a sua epístola: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, sejam com você. Isso ele fez por 2 vezes a Timóteo. E o evangelista João, quando também escreve
a sua segunda epístola, ele fala assim, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Assim nós finalizamos a lição de hoje. Grato por sua audiência, grato por sua atenção e também grato a Deus por nos permitir essa graça salvadora e a graça de comunicar a graça. Isso é coisa maravilhosa. Oremos então. Pai de eterna graça, bondade e misericórdia. Nossa gratidão a Ti, Senhor, por poder apresentar este programa, trazer aqui aos nossos superintendentes, aos nossos alunos, algo, Senhor, que promana de Ti e que só em Ti é encontrada, a graça salvadora. Te agradeço por ter sido alcançado por essa graça e rogo a Ti, Senhor, que permaneças salvando, curando e batizando com o Espírito Santo e preparando o Teu povo para o dia da volta do Teu Filho Jesus Cristo. Pai amado, fica conosco, ajuda-nos, pois somos carentes e necessários. Abençoe também, Senhor, a direção desta Semadeiron. Ajuda, Pai, com sabedoria e muita graça, Senhor, para que continue desempenhando esse importante trabalho. Oramos em nome de Jesus. Amém.